E aí, beleza? Desde sempre, o Van Halen foi a minha banda preferida. Muitos têm o AC/DC como preferida, o Iron Maiden, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, o Rolling Stones, e eu não conheço ninguém que tenha o Van Halen, que geralmente é a segunda banda de preferência das pessoas. Então as pessoas sempre me ligaram a essa banda, que é o Van Halen, porque desde a adolescência eu escuto muito. Eu comecei a escutar LPs, meus primeiros LPs, eu já disse até num outro episódio do Rock Café, foi o Rolling Stones, Kiss, mas o terceiro LP foi esse aqui, ó, Diver Down, que é o quinto da carreira do Van Halen, ou Van Halen. Com o lance da internet, o pessoal começou a entender que o Van Halen nos Estados Unidos era Van Halen, mas como o nome deles é holandês, Van Halen fala Van Halen na Holanda, que é o sobrenome do Ed Van Halen e do Alex Van Halen, os dois irmãos. Bom, aí eu descobri o Van Halen através desse disco. Sem querer, eu tinha 12, 13 anos e fui escutar esse disco. E um amigo me disse, compra o primeiro. Aí eu comprei esse. Possivelmente o primeiro disco de estreia, dos melhores discos de estreia em todos os tempos de uma banda. A partir desse eu comecei a comprar o segundo, o terceiro, o quarto e virei fã dessa banda, composta por David Lee Roth, Edward Van Halen, Michael Anthony e Alex Van Halen. Passou a ser a minha banda desde sempre, a preferida, e aí eu comecei a comprar fita cassete, VHS, pirata, que na época era chamado de pirata, que hoje é chamado de bootlegs, os CDs. Eu tinha algumas fitas cassete pirata com shows com uma qualidade horrível, mas como fã do Van Halen era legal escutar. A história do Van Halen começa quando os irmãos Edward e Alex Van Halen mudam da Holanda para os Estados Unidos. E lá eles montam aquelas bandas de escola e conhecem David Lee Roth, que era de uma outra banda, e montam o Rat Salad, que era a primeira banda deles, que depois virou Mammoth, que depois virou Van Halen. E nessa época do Van Halen entrou primeiro o baixista Mark Stone e depois o que ficou quase sempre com eles, que é o Michael Anthony. Daí em frente eles começaram a tocar por todas as cidades dos Estados Unidos quase, em várias festas de aniversário, festas de escola, festas de faculdade, e ali começou a se formar o fenômeno Van Halen. Dali eles passaram a tocar nos clubes famosos da época, que eram as discotecas, os bares, e conheceram Gene Simmons, ou Gene Simons, que é o baixista do Kiss, que pediu uma fita para eles e a levou para a gravadora. Essa fita ficou lá na gravadora, não aconteceu nada, até um ano depois, quando realmente descobriram o Van Halen de verdade, e aí eles foram gravar aquele primeiro disco que eu mostrei para vocês, que é o Van Halen 1, de 1978, que foi um estouro, não só pelas músicas, que eram baseadas em hard rock e um pouco de heavy metal, influenciado por Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, talvez até um pouco de Black Sabbath, mas na banda tinha um fenômeno da guitarra chamado Edward Van Halen, que revolucionou a guitarra, que mostrou uma maneira diferente de se tocar guitarra, com muita técnica, mais do que todo mundo estava fazendo naquele momento, nas décadas de 70 e havia feito na década de 60, e aí foi para o mundo e o Ed Van Halen influenciou muita gente depois disso. Olha aqui, se você ficar quietinho, vai ficar bonito você, melhor não. E a partir do lançamento do segundo disco, que é esse aqui, o Van Halen 2, que tinha um sucesso chamado Dance the Night Away, eles seguiram em frente. As vendas começaram só a aumentar, lançaram o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disco, todos com essa formação com o David Lee Roth. Aí o David Lee Roth sentiu que poderia sair do Van Halen. E aí um pouco antes de sair do Van Halen, ele lançou esse EP que tinha Just a Gigolo e outras 3 músicas. Saiu do Van Halen e lançou essa pérola chamada It and Smile, que é com o Steve Vai na guitarra. Ele saiu e montou uma bandaça com Greg Bissonette e Billy Sheehan, uma super banda para fazer frente com o Van Halen, que naquele momento havia gravado um disco chamado 5150 com o Sammy Hagar nos vocais. Esse cara, músico, guitarrista, compositor, cantor, arranjador, que é o Sammy Hagar, fazia muito sucesso nos Estados Unidos. E a esposa dele, que acabou dando a ideia em uma conversa com um mecânico, tem muitas histórias a respeito disso. O Sammy Hagar entrou na banda
E aí foi quando eles fizeram realmente muito mais sucesso comercialmente falando. A partir desse disco 5150, já traduzido para o português. Em seguida lançaram o 812, um outro chamado Fuck e um ao vivo e o Balance. Daí para frente, o Sammy Hagar começou a se desentender com o Edward Van Halen e saiu da banda. Só que, mesmo com a saída do Sammy Hagar, a banda queria continuar tocando. Chamaram Gary Cherone, que era o ex-cantor do Extreme. Lançaram um disco chamado 3 ou Three. Não deu certo. Tocaram, fizeram uma turnê pelos Estados Unidos, mas não deu certo. Os fãs não aceitaram, o disco vendeu pouco, as músicas eram, no máximo, razoáveis e realmente não fez sucesso. Depois disso, o Sammy Hagar voltou em um momento, o David Lee Roth voltou em um momento, mas o Van Halen nunca mais foi o mesmo. Até lançar o último disco, que é esse aqui, ó, com o David Lee Roth, A Different Kind of Truth. É um disco legal, com sobras de estúdio basicamente do primeiro e do segundo disco deles e algumas músicas inéditas. Fez um relativo sucesso nos Estados Unidos e aí fizeram uma turnê nessa época, em 2015, 2016, fizeram uma turnê muito legal pelos Estados Unidos e a ideia era partir para o mundo inteiro e acabou não dando certo em algum momento. Eu tenho muita coisa do Van Halen, como eu disse. Tem a discografia toda em LP, CD, cassete, depois os DVDs, VHS, compacto, que é o LP pequeno. É claro que algumas coisas são comuns, já outras não. Eu vou te mostrar algumas poucas para você ter uma ideia das raridades ou curiosidades que eu tenho sobre o Van Halen. Essa aqui é a baqueta original que o Alex Batera tocava. Essa aqui é a corda de guitarra, o jogo de cordas de guitarra do Edward Van Halen. Esse é o jogo Guitar Hero do Van Halen. E esse aqui, que é um disco famosíssimo, chamado Balance, onde tem a música I Can't Stop Loving You, essa é a capa que foi para o mundo inteiro. Porém, no Japão, ela foi proibida e virou isso aqui, ó. Uma menina só, das Gêmeas Siamesas. Foi proibido. No Japão, muita coisa não pode aparecer e eles proíbem realmente, não só as capas do Van Halen, como de outras bandas de rock pelo mundo todo. E ainda, alguns LDs, que é isso aqui, ó, que é um formato de disco digital que não aconteceu. Durou pouquíssimo no mundo todo, tinha no Brasil, de locadoras de LD, mas que não aconteceram e acabou sumindo do mercado. Tanto que é difícil achar até um tocador de LD. Esse disco aqui, ó, que é o Human the Children First, ele tem a capa no mundo inteiro diferente dessa. Essa saiu numa tiragem limitadíssima. Essa é a original. Essa é a tiragem limitada. Eu acabo tendo as duas porque é coisa de fã retardado. Como vários adolescentes faziam uma pasta com as bandas que gostavam, eu acabei fazendo também essas pastas com reportagens inúmeras sobre o Van Halen. Eu tenho 6 pastas deles guardadas até hoje. De vez em quando eu as folheio, gosto tudo. E algumas revistas eu não mexi, que são revistas raras que apareceram entre o final da década de 70 e o começo da década de 80. Essa aqui é a Pipoca Moderna, essa Rock Especial e essa Music Rock. São revistas que são raras, que são difíceis de achar, inclusive, no Mercado Livre, no eBay e tudo mais, mas eu as tenho. Com muito carinho eu as guardo, ninguém põe a mão. É coisa de fã muito louco, alucinado, de que acha que se alguém puser a mão vai estragar, vai amassar e tudo mais. Então por isso que só eu mostro as minhas coisas do Van Halen, e eu acho até que é por isso que durante muitos anos eu hesitei em falar sobre isso. Eu tenho inclusive vários LPs e CDs com participações do Ed Van Halen. Em alguns discos de artistas desconhecidos que nem chegaram ao Brasil, são discos importados na maioria das vezes, e tem uma participação especial que ele fez num disco de um artista sensacional, que é esse aqui, ó, Michael Jackson. Não por acaso o disco que mais vendeu em todos os tempos. Ele toca numa música chamada Beat It. E nessa música tem um dos melhores solos do Sr. Ed Van Halen. Melhor do que muita coisa que ele fez na própria banda, inclusive. Então vale muito a pena escutar Beat It com o solo do Ed Van Halen. Durante esses anos, como eu disse, eu acabei comprando algumas coisas que tinham a ver com o Van Halen. Mousepad, relógio. Eu tenho uma tatuagem no pulso, que é a única tatuagem que eu possuo, que essa aqui é uma tatuagem do Van Halen.
Então essa minha ligação com a banda sempre foi muito grande e continua sendo muito grande. Eu me emociono de tempos em tempos ouvindo, reouvindo a discografia toda do Van Halen, das duas fases, com David Roth e com o Sammy Hagar. É muito legal e essa coisa do fanatismo, entre aspas, que nós temos com as bandas do coração. E você que está entrando agora no universo do Van Halen, quero te indicar um disco. Esse, o homônimo de 1978. Tem LP, em cassete, CD e você acha por aí na internet, em vários outros lugares. A partir desse disco, você vai entrar nesse universo do Van Halen, você vai perceber o quanto eles foram, o quanto eles são e o quanto eles serão muito grandes e sempre serão uma das maiores bandas do mundo. E eu acho que é isso, na minha cabeça, que é eternizar a banda que você mais gosta no seu coração. Em homenagem nas fitas cassetes, nos CDs, nos LPs, é uma maneira de você levar para sempre essa banda e passar para frente para os seus amigos, para sua família. Mostre a banda que você mais gosta para as pessoas. E você que está conhecendo o canal do Rock Café através desse vídeo, se inscreva e dê um like nesse vídeo e ative o sininho para que você possa receber as notificações e assistir vários outros vídeos que nós fazemos sobre bandas brasileiras, sobre bandas internacionais e as várias entrevistas com os melhores músicos que nós fazemos em formas de bate-papo. Valeu!